Amigos do Planeta Integral, mais uma vez sejam bem-vindos. Estamos aqui para conversar nesta semana a respeito das estratégias do governo e da oposição em relação às suas bases de apoio. De um lado, então, nós temos o governo, a direita, promovendo uma espécie de conflito terapêutico entre as suas bases de apoio. De um lado nós temos os olavistas, mais à direita, e mais ao centro os que se sentem mais representados pelos militares, né? Então essas duas alas do governo têm alguns conflitos, né? E o próprio Mourão comenta de que esses conflitos são saudáveis, são terapêuticos. Ele chama isso de espancamento de ideias. Por outro lado, nós temos a oposição, né, a esquerda, que tenta transformar esse conflito numa crise, justamente para dividir essas alas e ocupar um espaço dos eleitores do Bolsonaro. O Bolsonaro ele foi eleito por um amplo espectro, né, que vai do centro até a direita. Então esses eleitores de centro, que em torno de 40% do eleitorado, né, representados pela classe média, portanto, pelos evangélicos, e mais os eleitores mais à direita, né, se uniram para dar a vitória ao Jair Bolsonaro. Esses eleitores mais ao centro se sentem hoje, digamos assim, a grosso modo, mais representados pelos militares, né? E os eleitores e pelo Bolsonaro, obviamente. E os eleitores mais de direita se sentem mais representados pela ala dos olavistas, né? Então o que acontece? Essas duas alas, elas têm que se manter em conflito para que a mobilização seja constante, né? É a teoria do conflito. Mas esse conflito ele tem que ser terapêutico e coordenado. O governo como um todo, né, o Bolsonaro e o Mourão como vice, não podem perder o controle desse conflito. Eles podem estimular o conflito através dos fatos que ocorrem no dia a dia, né? A gente pode perceber que há, de certa forma, esse estímulo, né, a esse conflito, né, terapêutico. E que, obviamente, os jornais de esquerda e a oposição tentam explorar isso como se fosse um conflito definitivo, né? Um conflito em que estaria havendo um estilhaçamento entre esses dois blocos e o que poderia proporcionar, por parte da esquerda, ocupar esse espaço já na eleição de 2020. Então, assim, vamos ver quais são os fatos que corroboram com essa teoria, digamos assim, que eu coloco aqui nesse momento. Diz o Olavo de Carvalho, num vídeo que a mídia está dando bastante ênfase, a Folha de São Paulo deu uma cobertura em cima disso, o Lauro Jardim também. O Bolsonaro teria dito nesse vídeo, né? Eu escutei o vídeo, ele fala isso. Ele diz assim: esses novos políticos eram caras que estavam liderando as massas na rua, diz Olavo de Carvalho. Tão logo o Bolsonaro subiu, eles todos se candidataram a deputado, a senador e largaram o povão. Esses que foram eleitos pelo PSL, enfim, pelo esse bloco de apoio ao Bolsonaro. Todos querem entrar na elite, não querem derrubar a elite. Querem fazer parte do estamento burocrático, como dizia Raimundo Faoro. É a mesma coisa que o PT fez. Na primeira chance, ele virou o estamento burocrático.
tudo o que eles querem é ficar em Brasília e embolsar o dinheiro do governo. Então, essa é a crítica que faz o Olavo de Carvalho a esse grupamento de políticos que chegou ao poder junto com o Bolsonaro, né? Mas que agora vira as costas para os seus eleitores. Isso é uma meia verdade. Alguns políticos fazem isso, outros não, né? Nem tudo que o Olavo de Carvalho diz é verdadeiro, né? Aliás, a maior parte do que ele fala são meias verdades, né, tem outros aspectos a serem considerados. Na realidade, o Lula perdeu grande parte do seu eleitorado, principalmente da classe média, né, e dos trabalhadores, em virtude de uma crise econômica, né? São 13 milhões de desempregados, mais não sei quantos milhões de desalentados, né? Isso não tem governo nenhum que segure, né? Agora, é verdade também que eles se associaram aos campeões nacionais, né? Largaram dinheiro do BNDES para os campeões nacionais e viraram as costas para os pequenos empresários, para a classe média, e perderam, portanto, o apoio. Também por isso, né? Não só por questões econômicas, mas também por questões políticas. E o Bolsonaro tem que ter esse cuidado para que ele não perca o apoio desse fiel da balança, né? que é a classe média. Diz ainda Olavo de Carvalho: Bolsonaro é um mártir. Dentro do governo é só intriga, só sacanagem, só egoísmo, é só vaidade, é só isso que tem, diz o Olavo de Carvalho. É também uma meia-verdade, todo governo tem muito disso, né? Porque tem todos os ingredientes ali para que isso aconteça, né? Poder, dinheiro, né? E então, sempre vai haver intriga, né? Quem fez parte do poder, quem trabalha no serviço público ou até numa empresa, sabe que isso acontece. Mas não dá para a gente dizer que é só isso, né? Uma outra crítica que ele faz é aos militares na Revolução de 64. Ele diz: eles subiram ao poder em 64, os militares, destruindo os líderes civis de direita, e sobrou o quê? Os comunistas. Quer dizer, essa crítica do Olavo é também 100% verdadeira? Claro que não, né? É uma meia-verdade. Num primeiro momento, a gente sabe da história de que todas as lideranças civis, o governador Adhemar de Barros de São Paulo, o governador Carlos Lacerda da Guanabara, Rio de Janeiro, né? O governador Magalhães Pinto de Minas Gerais, o governador Hildo Meneghetti do Rio Grande do Sul, o próprio Afonso Arinos, eles apoiaram a Revolução de 31 de março de 64, 1º de abril de 64. A mídia em peso apoiou essa revolução. O povo foi para as ruas, né? 500 mil pessoas. No dia 1º de abril foram, acho que, dia 2 de abril, foram quase 800 mil pessoas em São Paulo, né? Para comemorar a queda do regime do João Goulart. Eles estavam assustados, o povo estava assustado, com medo daquele regime, né? Então, essas lideranças civis realmente apoiaram. Mas depois, o que aconteceu com essas lideranças civis? Diz Olavo de Carvalho que foram todas elas destruídas. Não é bem verdade. Algumas foram caçadas, outras não. Vamos analisar e ver os fatos um por um, né, desses governadores. O Adhemar de Barros. O Adhemar de Barros apoiou a Revolução de 64 e foi cassado em 6 de junho de 66, né? Mas foi cassado por acusação de corrupção. O Adhemar de Barros já tinha, ao longo de sua história, sido acusado de corrupção várias vezes. Inclusive, um dos slogans extraoficiais de sua campanha era justamente esse: rouba, mas faz. Rouba, mas faz, né? Era o Adhemar de Barros.
Então é complicado um governo que tinha vindo para fazer uma renovação, né, também no sentido, também no aspecto da corrupção, né, manter uma liderança desse tipo, né? O Carlos Lacerda foi cassado também, mas aí por outro motivo. O Lacerda foi cassado em dezembro de 68. O Carlos Lacerda também apoiou a Revolução de 64, mas em 66 ele formou a Frente Ampla. Por quê? Porque quando essas lideranças civis, muitas delas, perceberam que o governo não ia chamar as eleições, né, o próprio Lacerda se achava um grande candidato, e era realmente, né, para presidente da República, quando eles perceberam que o governo militar, né, não ia chamar as eleições, eles criaram essa frente ampla, o Carlos Lacerda junto com o João Goulart e com o próprio Juscelino Kubitschek, para tentar restabelecer as eleições diretas. Ficou complicada a situação dele, né? Porque o João Goulart tinha sido apeado do poder, né? Ele foi o grande artífice de toda essa desorganização, né, que houve nas forças armadas, né, a questão da disciplina, a questão da própria aproximação com governos de Cuba, né, a condecoração que tinha havido no governo do Jânio Quadros ao Che Guevara, enfim. A criação dessa frente ampla, então, foi o principal motivo, né, da cassação do Carlos Lacerda. O Juscelino Kubitschek também foram dois problemas. Não só a questão da criação, de participação dessa chamada frente ampla, junto com o João Goulart, como também a questão de apoio aos comunistas e a corrupção. E a questão da corrupção que envolveu o governo do Juscelino Kubitschek. O João Goulart acabou morrendo na Argentina, em 6 de dezembro de 76, né, sem poder voltar para o Brasil. Então, em relação a essas lideranças, digamos assim, houve realmente por parte dos governos militares, principalmente o JK, o Carlos Lacerda e o Adhemar de Barros, né, houve realmente cassação. Mas o Ildo Meneghetti não. O Ildo Meneghetti era governador do Rio Grande do Sul, apoiou a Revolução, depois se filiou à Arena, né, e foi substituído pelo Peraque Barcelos, né. Ele não continuou muito ativo na política durante os governos militares. E o Magalhães Pinto, que foi o maior articulador da derrubada do governo de João Goulart, continuou muito ativo depois da Revolução, foi deputado, foi senador, foi inclusive ministro das Relações Exteriores no governo Costa e Silva, né? E finalmente em 84, então, votou a favor de Tancredo Neves, inclusive, que era da oposição, para presidente da República. Então, em resumo, essa crítica que o Olavo faz aos militares, né, de ter destruído as lideranças civis, não é 100% correta. É uma meia-verdade. Continuaram muitas lideranças civis através da Arena, através do PFL, né? Enfim. Os jornalistas, então, como eu disse aqui, o caso do Augusto Gonçalves, procuram explorar esse embate existente entre os militares e os olavistas, né, para tirar proveito disso. Diz o Augusto Gonçalves o seguinte: o investimento incessante do governo em Cisânia não se volta apenas contra os inimigos externos. A luta é travada também dentro de casa. É o que se vê nas disputas acaloradas entre os olavistas e o grupo de generais. O confronto é atiçado pelos filhos do Bolsonaro,
a guerra chegou a um ponto de difícil retorno. Veja bem, a guerra chegou a um ponto de difícil retorno. Eles apostam nisso, né? Quer dizer, o governo precisa estabelecer uma espécie de conflito, né, entre essas duas alas, os olavistas e, digamos assim, os mais de centro, os que apoiam os militares, né, os mais ponderados, digamos assim, porque o conflito existe mesmo. E o conflito ajuda porque ele mantém as bases mobilizadas, né? A esquerda é mestre de fazer esse tipo de coisa. O próprio PT, quando era governo, através de suas várias alas, sempre manteve a militância mobilizada através justamente do conflito. Agora, o conflito tem que ser um conflito terapêutico, né? Tu não pode, o governo não pode perder o controle desse conflito, né? Na verdade, se não houver o conflito e se não houver canais, né? Se esse conflito não for canalizado, por exemplo, essa ala mais ao centro que se sente mais representada pelo Mourão, né? Ele tem que ter o Mourão como um canal de interlocução. Se eles perderem esse canal de interlocução, eles abandonam a base do governo, né? Isso não interessa para o governo, porque o governo pretende fazer prefeituras no ano que vem, pretende a reeleição, o candidato da mesma linha liberal-democrata, né, em 2022. Com seus últimos movimentos, Mourão vem assumindo um papel de avalista, né, assim que eles colocam. E aí eles continuam. Num cenário de queda de popularidade, então eles lembram a questão da queda da popularidade do Bolsonaro, o vice mais do que inevitável, pelo cargo que ocupa, vai se tornando necessário. Aqui eles acertam meio sem querer, porque na realidade é isso mesmo, né? Quer dizer, o vice faz essa interlocução com essa base de evangelhos, essa base mais à direita, né? Não todos, né? E o Bolsonaro faz com as alas, essa base mais centro, melhor dizendo, e o Bolsonaro com a linha mais à direita. O impeachment de Mourão, né? Aqui já é um impeachment de um evangélico. O Marco Feliciano se coloca contra o Mourão. Vai ver como essa base evangélica também não é 100% homogênea. Por quê? Porque essa base evangélica, a maior parte deles, interessa a questão de conservadorismo, né? A questão cultural, a questão da religiosidade, né? A questão, aquelas pautas contra o aborto, né? Então essas pautas elas são levantadas mais de uma forma mais veemente por parte dos bolsonaristas, né? O Mourão tem uma visão mais laica, né? Justamente que é a visão da base que ele está representando no momento. Então Marco Feliciano usou como justificativa, dentre outras, para impeachment de Mourão, uma curtida dele, do Mourão, no Twitter da jornalista Raquel, né? Raquel Sherazade, isso aí, que havia elogiado Mourão por sua atuação em Harvard. Ou seja, o Mourão teve aquela participação lá em Harvard, né? Foi uma participação mais tranquila, mais amena, né? A gente já viu lá que o Wilson Center é um instituto mais ligado aos tucanos, então ele teve essa participação mais de centro, né? Então, estando mais ao centro, ele se aproxima mais da centro-esquerda, né? Então, a Sherazade, jornalista da USBT, né? Sherazade, que havia elogiado o Mourão, né? Nesse Twitter, foi curtida pelo Mourão. E o Marco Feliciano
diz que isso é uma traição, uma crítica ao Bolsonaro, né? Então colocou isso como motivo de impeachment do Mourão. A própria Sherazade diz que faz uma comparação entre ela é um pouco mantém-se um pouco afastada do Bolsonaro e faz uma comparação aqui entre o Bolsonaro e o Mourão. Então ela diz que o Mourão é o vinho e o Bolsonaro é o vinagre, né? Mais adiante, então isso foi utilizado como prova de conspiração por parte do Mourão, né? Essa curtida que ele deu na jornalista Sherazade. Nada a ver, né? A própria Sherazade diz aqui, ó, a curtida em tweet é um nada jurídico. Nesse ponto, ela diz a verdade, né? É verdadeira e coerente. Mais adiante, a Sherazade diz também que critica o Mourão, né, que não é 100% de apoio ao Mourão, que ela também critica o Mourão. Em que ela critica o Mourão? 2 pontos ela colocou. O primeiro, ela repudia o que classifica como aquela declaração desastrosa durante a campanha eleitoral, quando o Mourão afirmou que lares pobres só com mãe e avó são fábricas de desajustados. Ora, nós conversamos inclusive sobre essa crítica em outra postagem mais antiga do ano passado. O próprio Drauzio Varela comenta isso. Quer dizer, isso que o Mourão comentou não foi compreendido e foi de certa forma descontextualizado, né? E a Sherazade não se sente, digamos, segura para aceitar uma crítica dessa. Diz o Drauzio Varela o seguinte: o avanço da criminalidade no país tem relação com um processo de desestruturação familiar. Na periferia de qualquer cidade brasileira, não tem homem em casa. Eles fazem filhos e não têm nenhuma responsabilidade. As crianças ficam com a mãe, dependente da avó, porque a avó também não tem mais marido. Desapareceu, foi morto, ou a trocou por uma mais jovem. Você tem uma desestruturação familiar, né? E o avanço da criminalidade. É isso, é exatamente isso que o Mourão falou. Qual é o problema? Né? Então, até a crítica que ela coloca ao Mourão, eu entendo que é uma crítica, assim, superficial. Uma outra crítica que ela faz ao Mourão, ela diz o seguinte: manifestou-se contra o militar, a Sherazade, também por causa da ideia dele de que uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo. Qual é o problema? Ela vai revogar a teoria constitucional. Nós temos, em matéria de constituições, 2 modos de elaboração da Constituição. O modo dogmático, né, que é aquela Constituição que é feita num único jato por uma Assembleia Constituinte. E nesse ponto, digamos, ela tem razão. Né? Elege-se uma Assembleia Constituinte para que de um único jato, ali, num período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, elabore a Constituição. Mas também tem as Constituições históricas, que não têm participação de constituinte nenhum. Né? A Constituição inglesa, por exemplo, é um caso desse. Quer dizer, historicamente as tradições, né, vão se incorporando com um efeito constitucional e aí surgem normas constitucionais que passam a ser respeitadas por toda aquela comunidade, sem participação nenhuma de deputados constituintes. Quanto à origem também, eu coloco aqui, as constituições podem ser promulgadas, outorgadas e cesaristas. As constituições promulgadas são aquelas que realmente há também uma Assembleia Constituinte, né? E, enfim,
terminado o trabalho, aquela Constituição é promulgada. Tudo bem, aí depende da atuação de deputados eleitos. Mas nas outorgadas, né, que ocorreram em todas as histórias constitucionais praticamente de todo o Brasil, inclusive de todo o mundo, inclusive o Brasil, houve constituições desse tipo. No Brasil, em 1824, 1937, 1967 e 1969. Bom ou é ruim esse tipo de Constituição? É questão de processo histórico, né? Quer dizer, isso aconteceu e ninguém tem uma bola de cristal para saber se no futuro, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, vai ocorrer um outro processo revolucionário e o surgimento de mais uma Constituição outorgada, como foi a de 1824, que foi outorgada pelo Dom Pedro I. E ainda existem as constituições cesaristas, que são constituições também outorgadas, né? Não depende, portanto, de deputados constituintes, mas que depois passam por um referendo. Então, revogar toda a teoria de direito constitucional, né, é uma crítica superficial, como eu digo, né, ao vice-presidente Mourão. E o que diz o Mourão a respeito desse impeachment, né, do Marco Feliciano? O Mourão, ele veio morar. Quer dizer, o Mourão está fazendo o papel dele, né? Ao meu ver, o Bolsonaro e o Mourão trabalham em uníssono, né? E ele está fazendo o seu papel. Ele disse assim, ó, isso é uma bobagem, isso do impeachment. Se prosperar, eu volto para a praia. É isso mesmo. O próprio Feliciano disse essa semana o seguinte, é uma marola para dar um susto no vice. Não é um tiro para matar, é um tiro por alto, né? Quer dizer, é uma bobagem, né? Agora, obviamente, a esquerda, na oposição, tenta pintar isso com cores tais, né, para ver se tira algum resultado político disso tudo, né, já nas próximas eleições do ano que vem. Por fim, quanto ao aspecto de o Mourão ser o vinho e o Bolsonaro ser o vinagre, a Janaína saiu com uma muito boa. Ela disse assim, o deputado Feliciano haveria de pensar nos pratos maravilhosos que podem ser feitos com um bom vinagre balsâmico. Não sou especialista em culinária, diz a Janaína, mas penso que vinagre balsâmico até combina com vinho branco. Ela, né, acertou em cheio. Quer dizer, o governo precisa tanto do vinagre quanto do vinho, né? Eu diria até que o vinagre é utilizado praticamente todos os dias como condimento na alimentação de uma grande quantidade de brasileiros, né? E o vinho nem sempre. Mas o fato é que a gente precisa desses dois personagens, né? Para manter a nossa base mobilizada, né? Com um certo conflito entre eles, mas um conflito mantido sob controle. Em suma, a esquerda precisa acentuar as cores do conflito na base do Bolsonaro para poder conquistar parte dessa base. Por sua vez, quem apoia o governo Bolsonaro tem de apostar que o conflito nas bases do governo faz parte de sua diversidade, que vai desde espectros do centro até os mais de direita, mas que na hora da eleição e das votações que interessam, todos deverão estar juntos. As bases de apoio ao Bolsonaro têm de se sentir representadas por Bolsonaro, mais à direita, ou por Mourão, mais moderado ao centro. Isso é importante, sob pena de uma delas se perder, se não forem mantidos os canais de diálogo. É isso. Toda vez que essas bases são atritadas, nas redes sociais o que acontece, né? Todas as pessoas que participam do governo Bolsonaro são ativadas, né? No sentido de criticar a outra ala, no sentido de criticar a oposição,
né? E assim a base se mantém mobilizada. Isso é importante. Aliás, era mais ou menos assim que funcionava no governo Lula, que aglutinava mais os eleitores de esquerda, aquelas várias facções de esquerda, mas tinha o vice-presidente Marcelo Alencar, que tinha uma maior interlocução com a base dos empresários e até a própria base evangélica, né? Esse próprio Marco Feliciano, que hoje apoia o Bolsonaro, apoiou o governo da Dilma, como nós já comentamos aqui, né? Em suma, dividir para conquistar ou manter as conquistas por meio do conflito terapêutico dos grupos de apoio? É isso. Pense nisso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Planeta Integral e curta as lives. É isso aí.